Voltei! Quem achou que nunca ia ver minha cara mais nesse canal errou. Voltei pra falar de um filme. Então, no filme de hoje do Vale o Ticket, que é a Branca de Neve, eu vou contar pra vocês, até o final do vídeo, o que a Gal Gadot tem em comum com a sua personagem Rainha Má. Talvez seja que ela e a Rainha Má são contra pessoas lutarem pelos seus próprios direitos? Branca de Neve, feito pelos estúdios Disney, né, é um remake de 1937. Foi falado que ia ser o primeiro filme woke da Disney. Mas, gente, não tem nada a ver. Isso aí eu achei um exagero. Eu acho que não tem nada a ver porque não é um filme político, não é um filme que aborda questões sociais. O que o filme é? Só mais uma regurgitação da Disney, que é o quê? Ideias utópicas, zero criatividade, reutilização das mesmas coisas e um visual bonito. Além disso, ele tem um roteiro que não agrega em nada. Agora vamos falar aí das duas personagens principais, que foi interpretada pela Gal Gadot e pela Rachel Zegler. Primeira coisa, eu vou abordar a questão racial do filme um pouco mais à frente. Então eu não vou falar disso agora. Eu quero falar só sobre a atuação das duas. Se eu acho a Gal Gadot uma atriz boa, definitivamente não. Mas se eu acho que ela teve um destaque nesse filme, com certeza. Se a gente pega a atuação da Rachel com a da Gal nesse filme, fica muito claro quem é, infelizmente, uma atriz que está já na indústria há um tempo e quem tá começando ali. Eu falo isso porque as atuações da Rachel nesse filme, ela fica muito teatral. E eu entendo que o Branca de Neve é um filme com elemento teatral, é realmente um musical inteiramente, que inclusive eu vou falar sobre porque eu odiei. Tudo bem que eu odeio musical no geral, mas... A Rachel, ela exagera demais nas expressões, ela exagera demais nas canções, e o pior é que, assim, as expressões faciais dela não combinam com a expressão corporal, então fica uma atuação rasa. Ao contrário da Gal Gadot, que na minha opinião, você não é obrigado a concordar, já encaixou perfeitamente na Rainha Má. Os trejeitos até dos dedos, as expressões que ela levanta a sobrancelha, tudo no rosto dela combina com o personagem. Mas, de novo, será que isso acontece porque a Gal Gadot é uma na vida real? Ainda falando sobre as duas, eu quero falar sobre a questão polêmica de beleza. Queria fazer um recorte aqui que beleza é subjetiva. Eu não estou aqui para julgar a beleza física de nenhuma nem de outra atriz. Eu tô aqui para falar o que eu acho que coube ou não coube no filme. Quando foram escalar a Rachel Zegler no papel de Branca de Neve, teve dois fatores, que muitas pessoas acham ela fisicamente feia, e dois, que ela é uma pessoa parda. Ela não é uma pessoa tipicamente branca, né, vamos falar assim, como as pessoas achavam que a Branca de Neve deveria ser. A primeira parte disso, que envolve a beleza, infelizmente, eu não sei o que a Disney tava pensando, cabeça de bosta desses produtores, diretores, sei lá, por quê? Você pode odiar a Gal Gadot, mas você tem que admitir que ela é uma gostosa. Você pode amar a Rachel Zegler, mas você tem que concordar que o padrão de beleza dela não é o padrão. Essa escolha muito distinta de beleza entre as duas atrizes pode ter sido para reforçar essa mensagem do filme que eles queriam trazer, que beleza externa não tem muita valia, o que vale mais é a beleza interna, eu sou justa, eu sou meiga. Nesse ponto, funcionou o contraste das belezas. Num ponto visualmente falando, não funcionou, porque o tempo todo pelo menos, eu queria olhar a Gal, eu queria ver a Rainha Má, além do figurino, que eu vou falar mais pra frente também, ter sido trabalhado de forma excepcional com a Rainha Má e com a Branca de Neve ali, meio que deram o vestido de cosplay pra ela e foi isso mesmo. Aí, ainda falando sobre a escolha das atrizes e sobre beleza, etc., eu quero falar sobre a questão racial da Rachel Zegler. Por que, na minha opinião, a questão racial ela não deveria ser nenhum problema? O problema da Rachel foi a atuação. Quando a gente fala sobre retcon ou quando a gente fala sobre questões racistas no geral para a escolha de personagem, eu acho que aqui o elemento dela ser parda ou não pouco teve influência na história, pouco teve impacto. Por quê? Porque no próprio filme, a Disney ela já traz uma justificativa diferente da narrativa original do porquê
a personagem se chama Branca de Neve. A gente pode falar sobre a história original dos irmãos Grimm, por que surgiu a Branca de Neve, que tem a ver como ela ter a pele mais branca do que a neve, os cabelos mais negros do que o anoitecer ou algo assim, e a boca rosa, vermelha, enfim. Mas no filme, como eles já mudam essa narrativa pra falar que a Branca de Neve é Branca de Neve porque ela nasceu durante uma nevasca, já tá aí sua explicação do porquê pouco importa se ela era negra, se ela era branca, se ela era parda, porque o nome dela não estava mais nesse remake atrelado a uma característica física de cor de pele dela. Uma coisa que a gente tem que pensar é, eu escrevi a crítica, né, pro canal do Cabana e lá eu trouxe essa parte de forma muito resumida. Eu queria abrir um debate aqui sobre isso porque a gente vai ter agora também o Severus Snape numa nova série da HBO como um homem negro e isso tem gerado muita reviravolta também. O que eu vejo desse padrão de pessoas que vêm criticar a cor de pele dos outros em escolhas narrativas ou simplesmente de atores, pra mim é racismo estrutural. Pra mim não tem outra explicação, porque uma coisa é você querer editar a cor de pele de alguém porque você quer que ela seja daquela forma, e outra coisa é você querer incluir diversidade no seu filme, na sua série ou na sua obra, porque você entende o valor que tem a diversidade. No caso da Branca de Neve, eu volto num ponto importante que a Disney, ela sempre tenta trazer inclusão de diversidade de uma forma forçada. Pra mim, o departamento de DEI, que é Diversidade, Inclusão e Igualdade da Disney, são formados por pessoas brancas, elitistas e que não entendem de verdade de diversidade. Eu falo isso porque já não é o primeiro filme que a gente vê que a Disney tenta fazer uma diferença na inclusão social, colocando atores de cor, né, em papéis principais ou inovando assim, mas não é orgânico. É como se a Disney estivesse vendo que a sociedade, certa parte dela e até pouco tempo, estava se interessando por questões sociais e raciais e falando assim, é assim que a gente pode ganhar dinheiro. Porque a gente sabe que isso já não é a primeira obra que a Disney faz pensando no lucro. Vamos lá, vocês acham que se a Branca de Neve fosse branca, o lucro do filme seria diferente? Talvez sim, porque as pessoas já estariam acostumadas com aquela ideia da menina branquinha e tudo, e é um remake legal, vou lá assistir. Por que a Disney quis, entre aspas, lacrar? Porque ela tenta fazer as coisas de formas forçadas, que não é real. E eu, sinceramente, acho que essa escolha de uma Branca de Neve parda e mudança na narrativa foi mais uma forçação de barra. Eu acho inútil. Inclusive, ao longo desse vídeo, vocês vão entender mais sobre isso que eu tô falando, porque não basta essa questão racial, basta o quê? O filme é ruim. É um filme que não deveria ter sido feito, na minha opinião. Todo o esforço da Disney em um filme fazer sucesso está pautado em quê? Na questão racial. E eu acho que isso é até uma exploração, né, da minoria dos direitos de diversidade. Agora, o ponto principal que faz esse filme ser uma bosta é os 7 anões. Personagens tão icônicos quanto os 7 anões dentro da história original da Branca de Neve, que cada um tem a sua personalidade, simplesmente viram a pior coisa do filme por questão de ser totalmente uncanny valley. É como se os produtores e todo mundo desse filme falasse assim, e se a gente conseguisse piorar a questão que já estava ruim. Por quê? Não sei se vocês vão se lembrar ou se vocês sabem, mas o Peter Dinklage, que foi ator, né, renomado de Game of Thrones, inclusive estava dando críticas à Disney por fazer o Branca de Neve, porque eles queriam escalar pessoas com nanismo de verdade para fazer o papel dos anões. Acontece que a crítica do Peter era justamente que pessoas com nanismo são sempre escaladas para fazerem papéis de personagens que já têm nanismo, ou então para exercer o capacitismo e explorar as pessoas com deficiência de certa forma, fazendo com que eles atuem em papéis totalmente estereotipados. E ele tá certo. E a gente tem que ter muito cuidado com a comunidade com deficiência e tentar incluir eles em papéis de real diversidade. Quando você está escrevendo uma obra de arte, ou um filme, ou uma série, tem que ter um pensamento de eu vou colocar uma pessoa com deficiência ali para exacerbar a deficiência dela, ou eu vou colocar ela para mostrar que no mundo pessoas com deficiência são pessoas normais e exercem funções normais e simplesmente existem. Eu acho que aqui é a grande crítica minha desse filme inteiro da Disney, porque
A Disney pensou, beleza, a gente vai acolher essa crítica do Peter e que a comunidade com deficiência, especialmente com nanismo, já estava fazendo, e a gente vai resolver esse problema. A gente vai criar anões, os 7 anões, com CGI. E aí o que acontece? O CGI é a nível Expresso Polar, de tão ruim. Assim, foi completamente desconfortável assistir as cenas com os anões, porque é ruim, é estranho, é esquisito, e parece que eles foram tentar arrumar um problema e pioraram por causa do que vem a seguir. Resolveram essa questão com CGI e retiraram o potencial de outros atores que poderiam começar a sua carreira em Hollywood, dando oportunidade a quem quisesse fazer esse papel e que realmente tivesse nanismo, né? Já começa por aí. A segunda questão é que a Disney inseriu dentro da trama de solução do filme, onde tem os bandidos heróis, que eu vou chamar assim, um personagem que é um anão, né? Que ele tem nanismo. E o que eles fazem? Esse ator que fez o papel do rapaz que tem nanismo e faz parte desse grupo de bandidos heróis, ele tem o quê? 2 frases no filme inteiro e totalmente estereotipado. Então assim, me ajuda aí, Disney. Vocês fazem as questões para incluírem diversidade e acabam reforçando figura caricata, sem complexidade e ainda favorecendo o capacitismo. E quer que esse filme seja bom como? Aí isso me leva a outro ponto que a Disney só sabe errar, e a escolha de atores também, que é o da Gal Gadot. Todo mundo sabe das opiniões políticas pessoais da Gal Gadot, já que ela é de Israel e ela é totalmente anti-Palestina, né? Ela é totalmente a favor da guerra que está acontecendo contra a Palestina, e isso inclusive gerou um certo atrito na vida real entre ela e a Rachel Zegler. E o engraçado é que quando você tira essa questão fantasiosa do filme e você vai analisar a Branca de Neve com a Rainha Má, você poderia facilmente fazer um paralelo entre a Gal Gadot, a sua personagem, e a Rachel e a personagem dela. A Rachel, ela já foi, né, aberta com a sua opinião política, que ela é pró-Palestina, ela é contra o que Israel tá fazendo, e a Gal Gadot não. Então, lá no começo do vídeo, quando eu falo o que a Gal Gadot tem em comum com o seu personagem, é literalmente isso. No próprio filme, você sente um pouco de desconforto quando você lembra disso, porque ele traz um impacto pro roteiro um pouco mais pesado do que ele deveria ter. Eu não tenho certeza se o filme foi gravado antes ou depois dessa discussão política que as duas tiveram, esse desentendimento, mas independente, como a atuação da Rachel é tão ruim, é tão rasa, não bate. As duas personagens, quando tem tempo de tela juntas, simplesmente não batem. Falando sobre as atrizes não se baterem, eu preciso ligar isso à questão da narrativa. No final do filme, nos créditos, sobe lá falando assim, uma produção Mark Webb e inspirado nas obras dos irmãos Grimm. Eu acho, na minha opinião, que os irmãos Grimm não deveriam nem ser citados nesse novo remake, porque se eu for ficar falando aqui sobre as diferenças entre uma história e outra, né, dos irmãos Grimm, todas as adaptações que já foram feitas, posso ficar aqui horas falando sobre como a história ela já é macabra, ela não é feita para ser um conto de fadas infantil e ela já foi dilacerada várias vezes, mas não é isso que eu vou falar. O que eu vou falar é as mudanças narrativas que foram pequenas que a Disney fez nesse remake, até em comparação com o Branca de Neve original de 1937, simplesmente não tem utilidade nenhuma. Ela é raso, é desconexo, não agrada nem os fãs do Branca de Neve original, se é que alguém tá vivo e é fã desse filme, e nem desse filme atual. Por quê? A Disney prometeu que esse filme ele seria algo inovador, um remake de inclusão, tarará, mas não teve. É literalmente a mesma história com alguns pequenos elementos mudando e a finalidade do filme continua sendo a mesma. A menina continua sendo resgatada pelo príncipe, todo mundo segue feliz e tudo de boa. Então assim, eu não entendi onde está a proposta da Disney inovar com isso. O ponto do musical, que eu simplesmente odeio musicais, né, no geral, assim, e que me fizeram odiar ainda mais esse filme e musical, foi o seguinte. O remake que teve da Bela e a Fera de 2017, ele vem para provar que é possível você fazer musicais, inclusive de filme infantil reimaginado, com músicas originais e músicas novas, de uma forma que o filme ainda fique agradável. O Branca de Neve de agora, ele mostra como fazer isso ao contrário, como desagradar e ser irritante. A Branca de Neve
original, ela já tem uma voz estridente, um pouco assim, irritante para algumas pessoas. Mas nesse filme, as músicas são sem nenhuma inovação, a composição e a letra é assim, por que tem essa música? E ainda tem a impressão que as músicas foram incluídas no filme, algumas delas, só para preencher tempo de tela. Porque se você tira a apresentação musical de vários momentos ali, eu acho que deve ficar com uns 30 minutos de filme. E mesmo assim, é ruim. Porque a atuação até dos figurantes, se você reparar no fundo, você vai ver que é uma bosta. É ruim. Então, assim, se você quer, Disney, fazer uma coisa marcante e emocional, volta aí nos remakes passados que você fez e faz a mesma fórmula, porque essa não funcionou, não. O figurino da Rainha Má, estonteante, maravilhoso, brilhante, lindo. Queria ter metade das coisas que ela tem pra mim. Gosto pessoal também, mas assim, em contrapartida, eles queriam trazer a Branca de Neve como uma pessoa mais simples, acessível e tudo, mas falhou, porque é bom, é ok, não é maravilhoso comparado com a Rainha Má. Talvez isso seja proposital? Talvez, mas é a minha opinião. Outro erro grotesco que teve é que o príncipe Jonathan, sim, agora o príncipe tem um nome, por incrível que pareça, ele tá sempre com a mesma roupa e o figurino dele é um moletom com capuz e por cima tem uma jaqueta cropped. Tem alguns elementos ali que eles tentaram dar uma envelhecida? Tem. E aí parece que ele tá com uma calça que assemelha a jeans. O que tem a ver? Como que isso passou pela produção da Disney? Talvez mais ninguém tenha notado isso, mas eu notei, me desconcertou. Só conseguia prestar atenção na roupa desse homem, do príncipe, quando ele aparecia em cena. A pergunta que fica final, assim, pra gente refletir é: com um orçamento de 270 milhões, a Disney precisava gastar tudo isso para produzir esse filme? Não, definitivamente não. Se o objetivo era modernizar a história, tornar a história mais inclusiva, por que a Disney não criou uma nova princesa e um novo personagem ao invés de reciclar um clássico? Por que essa escolha? Por que essa princesa? Esse filme é um excelente exemplo de como a Disney está presa numa bolha, onde ela não consegue ter mais criatividade, ela não consegue tomar passos mais impactantes, ela não consegue arriscar, ela está sem coragem de inovar de verdade. O que eles querem, na minha opinião, é a validação da diversidade, mas sem fazer um esforço real, que eu já mencionei, de uma forma significativa. Então, o que eles querem? Pink Money. Basicamente é isso. E aí, no final desse conto de fadas maravilhoso, Branca de Neve não é um filme ofensivo, mas também não é um filme inovador, o que me leva a voltar lá no começo do porquê eu acho que esse filme não é o primeiro filme woke da Disney, nem de longe. Esse filme é simplesmente medíocre. É um remake sem alma, sustentado por visual bonito, uma atuação competente, assim, da Gal Gadot, mas sabotado pela protagonista bem sem carisma, e músicas genéricas, muito ruins, muito chatas, um CGI de baixíssima qualidade e muito duvidoso, a incapacidade da Disney de tomar decisões criativas realmente inovadoras. Quando a Disney tenta desconstruir a narrativa original, ela acaba se perdendo e ela tentou dar uma profundidade forçada para uma história que simplesmente é uma regurgitação, como eu já falei, do mesmo. É o tipo de filme que você pode ver na Disney Plus, num dia que estiver chovendo, não estiver fazendo nada, que o seu filho tá precisando dormir, beleza. Mas é um filme que vale a pena você levar a família toda no cinema pra ver, gastar seu dinheiro, que o ingresso tá caro? Não, é muito melhor economizar o seu dinheiro suado. E com isso, eu volto ao Cabana do Leitor com esse Vale o Ticket e a minha decisão final é: esse filme, Branca de Neve, vale o ticket? Não vale o ticket. E espero que vocês tenham gostado. E então, gente, é isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. E eu quero fazer uma coisa, um questionamento pra vocês, fãs do Cabana. Não sei por que o Liam Neeson é tão amado nesse canal. Então, se você viu o vídeo até o final, comente aí embaixo. Liam Neeson. E é isso, eu te vejo na próxima. E até mais, cabaneiros.